Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina e esse é o programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos, da liturgia de cada domingo do ano litúrgico. E o ano litúrgico que nós estamos agora é o ano litúrgico B. E no terceiro domingo de agosto de cada ano, a Igreja no Brasil coloca a solenidade da Assunção de Maria. A Assunção de Maria, tradicionalmente, é celebrada no dia 15 de agosto, mas na Igreja do Brasil há muitas décadas, e não somente no Brasil, mas de outros países também, esta solenidade ela é transferida para o terceiro domingo do mês de agosto e é fixada nesse domingo para que o povo cristão possa, assim com mais facilidade, participar das celebrações em torno à figura de Maria. Esta festa, essa solenidade de Nossa Senhora, ela provavelmente é a mais importante solenidade de Maria durante o ano litúrgico. Nas igrejas orientais, esta solenidade ela é identificada como a Páscoa de Nossa Senhora. É a ressurreição de Nossa Senhora. Nós falamos Assunção de Nossa Senhora e vamos voltar a esse tema com relação à Assunção, que é o ato de subir ou de ser elevado ou elevada. Vamos voltar a esse tema, a esta imagem, para tentar entender um pouquinho. Esta solenidade de Nossa Senhora tem vésperas, então ela começa no dia anterior e tem uma celebração anterior, uma celebração chamada da Vigília, e depois tem uma outra celebração do dia, tendo várias leituras, várias possibilidades de escolha, mas nós vamos ficar com estas escolhas que vamos ver, estudar aqui no nosso programa. Então, a primeira leitura do dia da Assunção de Maria é do livro do Apocalipse. Do Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, a primeira parte do versículo, e depois o capítulo 12, versículo 1, depois o versículo 3 ao versículo 6, a primeira parte, e o versículo 10, duas partes do versículo. Quer dizer, é uma leitura bastante fragmentada, né? Então, nós nem vamos memorizar isso daqui, nem vamos considerar toda esses fragmentos aqui. Mas vamos ver o texto como ele nos é apresentado pela Igreja. Diz assim: Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão, cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar.
Ouvi então uma voz forte do céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder de seu Cristo. O livro do Apocalipse, ele muitas vezes é fonte de medo para algumas pessoas. Ele, com as suas imagens, com as suas comparações, com a trama narrativa que ele apresenta, parece que é um livro de ameaças. Tanto que se a gente fizer uma pesquisa na internet assim rapidinha e digitar lá Apocalipse, nós vamos encontrar um monte de vídeos preparados e que anunciam o fim do mundo. Apocalipse virou sinônimo de fim de mundo, de destruição. Isso está tudo errado. Na realidade, Apocalipse, é um gênero literário da Sagrada Escritura, um gênero literário que surge muito tardiamente. No Antigo Testamento, nós já temos textos de gênero literário apocalíptico, por exemplo, o livro do profeta Daniel, alguns trechos de Isaías, o profeta Ezequiel. Eles são textos apocalípticos e, propositalmente, esses textos, eles jogam com imagens, às vezes com a duplicidade das imagens, com a confusão que elas podem causar. É de propósito até isso daqui. E uma coisa interessante, os textos apocalípticos, eles sempre, e de modo especial no livro do Apocalipse, que é com o nome Apocalipse do Novo Testamento, o que acontece nele é tudo lá no céu, não é mais na terra. Parece que os autores que escreveram, inspirados por Deus, os livros de gênero literário Apocalipse, parece que eles perderam a esperança de que as coisas pudessem melhorar na terra. E eles começam a olhar sempre para o céu. E é lá no céu que acontecem os combates, as revelações, os anúncios, como no dia de hoje que nós vemos este episódio muito interessante, bastante assim conhecido do povo cristão, desta mulher que é perseguida por um dragão. A mulher aqui, nós entendemos que seja Maria, a mãe de Deus, a esposa de José. Sim, mas originalmente essa mulher é a igreja. A igreja é esta mulher que está grávida e dará à luz. A gravidez é a gravidez de Jesus. E a mulher, a igreja, dá à luz a Jesus em um mundo. Mas em um mundo onde o mal está presente. E ronda é o dragão. Esse dragão, ele é um bicho muito feio. Ele, se é dragão, deve ter uma cor vermelha, meio assim escamoso, que nem aqueles dos filmes de fantasia, de mitos que a gente acompanha de vez em quando. E esse dragão, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Mas às vezes é meio confuso a gente falar, pode ser 10 cabeças e 7 chifres. Eu sei que o número não bate. Porque se fosse 2 chifres em cada cabeça, faltaria chifre ou sobraria cabeça, ou o contrário. Outra coisa, esse dragão, ele varre 1/3 das estrelas do céu com a sua cauda. Se ele fosse tão forte e poderoso assim, ele varreria todas as estrelas do céu. Quer dizer, no final das contas, o dragão, que é tudo o que é contrário a Jesus Cristo e a sua presença no mundo, ele ameaça pelo medo. E não porque ele é realmente perigoso. Claro, o dragão é o símbolo de muitas coisas aqui. O dragão é o símbolo de tudo o que é contra a revelação de Jesus Cristo. E impõe medo sobre as pessoas. Impõe medo na história. Mas o medo é uma atitude muitas vezes, se não na maioria delas, irracional. Então nós precisamos entrar dentro da revelação, e Apocalipse, a palavra Apocalipse, quer dizer justamente
revelação. Nós precisamos entrar dentro da revelação, compreender a palavra de Deus, compreender através do que a igreja ensina, para então ter mais confiança. Confiança na história, confiança nas nossas forças, mas confiança também na força de Deus na história. E o mal estará sempre rondando, porque ele está sempre atento. Uma vez eu li, e já várias vezes, em alguns autores, que o mal ele volta sempre. Ele nunca descansa. E muitas vezes ele se disfarça de bem, para enganar aqueles que procuram o bem. E se a gente não estiver atento, ele dá o bote e nos leva para o buraco. Então esse dragão, que é o símbolo disso tudo, ele ameaça pelo medo que ele impõe. Mas se nós tivermos coragem e estivermos ao lado do Cordeiro, que é o Cristo, o Filho que esta mulher dá à luz, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o dragão continua pondo medo nas pessoas, mas a mulher deu à luz ao seu filho, o Cordeiro, que nos dá a salvação. Claro, a igreja, hoje, além de entender esta imagem como a perseguição do mal em relação a ela mesma, a igreja, entende também que é a Maria, a mãe de Jesus, que dá a luz a Jesus, ao mundo inteiro, para que todos possam entender a revelação de Deus. É uma leitura bastante interessante e o livro do Apocalipse é muito interessante. Não é um livro de pôr medo, é um livro de pôr esperança. Um dia que tiverem oportunidade, façam um curso bíblico sobre Apocalipse. Olha que nós vamos ter aqui no Centro de Espiritualidade um curso sobre o Apocalipse, que eu quero propor para aqueles que desejarem acompanhar. Então, a gente vai anunciar logo esse curso daí, quando vai ser e como vai ser, e nós vamos tentar entender o livro do Apocalipse. Mas vamos voltar ao tema da liturgia, né? O salmo é o Salmo 44 ou 45. E é um salmo muito bonito, porque é um salmo de louvor, é um salmo real, que diz respeito à realeza, e é também de louvor. O refrão é assim: à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. E as estrofes, que são 3, dizem assim: as filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. E o belo refrão: à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. É claro que este salmo diz respeito a Maria, a rainha, sem dúvida, mas este salmo, ele é um louvor do povo cristão para aquela que aceitou a maternidade divina e, aceitando a maternidade divina, fez a história caminhar de modo diferente. Às vezes, uma pequena ação, seja ela de paciência, de misericórdia, de superação, quem sabe também de intensidade naquilo que fazemos para fazer melhor ainda, vai fazer uma grande diferença e vai mudar a história de muita gente. Por isso é sempre bom a gente caprichar, né? O evangelho que a igreja nos propõe é de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56. Quem conhece um pouco esse texto já sabe. Trata-se do Magnificat, que é o hino que Maria propõe, apresenta, canta em ação de graças
depois de ser saudada por Isabel, a mãe de João Batista. Então, vamos ver esse texto. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou a Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre. E Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Na visita que Maria faz a Isabel, depois da saudação desta, Maria então eleva o seu hino de gratidão a Deus nosso Senhor. Não valorizando a si, mas valorizando a ação de Deus nela. E isto é uma atitude de humildade. Ela poderia muito bem dizer: eu sou maravilhosa porque eu aceitei uma missão extraordinária e vou mudar a história da humanidade. Ela podia dizer assim: não. A minha alma engrandece o Senhor porque o Senhor fez em mim maravilhas. E tudo nele é santo, e ele fez tudo isto. E aí ela faz uma relação de ações, de gestas, de atitudes, de transformações de Deus ao longo da história. O Cântico de Maria, o Magnificat, é inspirador. Tanto que a oração da igreja, que é a liturgia das horas, oração que acontece durante todos os dias, em vários momentos do dia, o período da tarde, chamado oração de vésperas, todos os dias nós dizemos o Magnificat, como o hino de louvor da própria igreja, que usando as palavras de Maria também louva a Deus pela ação dele na história. E esse texto, colocado no início do Evangelho segundo Lucas, ele é significativo, ele marca um louvor de uma pessoa para com Deus na história. Diferentemente do Apocalipse, que olha para as coisas que acontecem no céu, e só lá do céu é que pode vir um futuro para a humanidade, Maria olha as coisas que acontecem na terra, a ação de Deus na história. E isso é muito importante, minha gente. E muitas vezes passa despercebido quando nós estudamos a liturgia deste dia. Enquanto a primeira leitura é uma ação, um combate que acontece num cenário celeste, Maria louva a Deus pela sua ação na história que acontece na terra, no mundo dos homens. E essa história, ela tem o ponto alto justamente com a encarnação de Jesus, com ele vindo ao mundo. E é por isso que nós temos que ler a segunda leitura
da carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, ela diz assim: Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Amigas, amigos, Paulo aqui diz: como em Adão todos morrem, como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. E aqui nós precisamos falar de uma questão que pode causar muita confusão no povo cristão, que é a seguinte: assunção indica alguém que é elevado ou elevada. Então, esta imagem de assunção aplicada a Maria é uma imagem bastante interessante. Assunção quer dizer ir para o céu, encontrar a salvação. É isto. Sinceramente, esta imagem hoje, ela não é muito boa para que nós a valorizemos como imagem. Porque ela pressupõe que Maria não morreu fisicamente. E Maria, como todo ser humano, inclusive Jesus, que era humano, morre. Então Maria também encontrou a morte, cessou os processos físicos do seu corpo, que é a morte. Então a morte é para toda criatura, também para Maria. Então, o que significa assunção? Significa que ela já foi levada ao céu e já se encontra ressuscitada. O próprio Paulo diz aqui, em Cristo todos reviverão, porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, primícias dos que morreram, e depois os que pertencem a Cristo. Quem mais do que Maria vai pertencer a Cristo, gente? Pense. Então, sem dúvida, ela é a que abre a fila dos ressuscitados. Vamos dizer assim, né? De modo assim meio metafórico, meio estranho, mas ela abre a fila daqueles que são ressuscitados por Cristo. Quer dizer, a realidade de Maria na eternidade, nós acreditamos assim, será a nossa realidade também um dia. O problema é que nós temos muito medo da morte, o que é natural, hein? Eu também tenho. E se não é o medo da morte, é o medo do sofrimento. E se não é o medo do sofrimento ou da própria morte, é o medo da indefinição de quando isso será. Então, isso nos limita, isso nos causa muitas dificuldades de poder enfrentar o cotidiano. Mas, sobretudo, quando nós nos enganamos, achando que o que nós fazemos é definitivo e não haverá mudança. Quem assume uma função, quem realiza um trabalho, quem imagina que vai ficar para sempre e nunca vai ser substituído ou terá que deixar aquilo que está fazendo, está se enganando e se enganando feio. Tudo tem um fim. E é nisso que está a beleza das coisas, porque nós podemos deixar para outra missão que nós começamos. Nós não somos a medida de tudo e nem o sentido de tudo. A medida de tudo, o sentido de tudo é Deus, nosso Senhor, que age em nós. Então, quando nós dizemos a Assunção de Maria, nós celebramos a ressurreição da Mãe de Deus. Tanto que nas igrejas orientais, esse dia, eu já falei,
ele é dito, apresentado, argumentado como o dia da Páscoa de Maria, a ressurreição dela. Enquanto a Páscoa que nós celebramos entre os meses de março e abril é de Jesus, este dia, a Assunção de Maria, é a sua Páscoa, a sua ressurreição. E nós deveríamos celebrar com toda a solenidade possível e imaginável. Tomara que nós façamos isso e entendamos que cada qual na sua ordem é ressuscitado. Cristo primeiro e depois os que pertencem a Cristo. E Maria a ele pertence, certamente. E por isso nós celebramos. Espero que nós tenhamos entendido um pouco todo este conjunto dessas leituras, desse belo dia, a solenidade da Assunção de Maria. Espero que tenhamos entendido e que possamos viver bem como filhos desta mãe tão estimada e querida. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, no programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. E desejo a você graça e paz.